Ô, Vitor, e qual que é a sua maior posição na bolsa? Você Eu sabe posso de de cabeça cabeça? eu não se acho que é Bradesco, a maior. Bradesco é a Mas maior? eu vou te falar, eu posso falar, acho que eu tô mais animado na minha carteira pessoal? Pode sim. Ó. Vamos lá. O Vai, pessoal gosta, hein? gosta. 4 ações que o Vitor está mais animado aí 4. para 2023, 2024. Gente, na minha carteira pessoal, tá? Isso, Não, né? eu não Não é sou indicação nem nada. não é indicação, eu não sou então batam lá na porta da Genial, lá, e vejam o que os analistas estão falando sobre os cases. Cara, JBS, eu ainda quero aumentar mais a posição, só tô esperando JBS. o call da JBS ele é razoavelmente simples. Eu quero comprar até mais, cara. Caramba, você acha que tá muito barato assim? Ela caiu 30% nos Cara, últimos caiu 12 meses, 30%. né? Eu acho assim, é questão de ciclo Pagou da carne. 10% de dividendos. É questão assim de ciclo da carne. Quem compra commodities no final do dia sabe que você está exposto a isso. É o ciclo da carne e essa abertura de capital lá fora. Para 2024, se a gente pensar numa normalização da operação, do EBITDA e etc., e você pensar que essa abertura de capital lá fora que eles querem fazer, que traria uma reprecificação, pô, é um case que, numa leitura pessoal amadora, que eu não faço cobertura profissional, pô, é um negócio que pode ir a 40. Caramba. Porque assim, pensando assim, no EBITDA normalizado. Sim. E no valuation que ela é negociado lá fora. Assim, pensando assim, ela passaria a negociar no mínimo a 20% de prêmio em relação ao que ela sempre negociou. Então, assim, eu tenho boas expectativas para a JBS, para a JBS até o fim do ano que vem. É um case que eu tenho, Muito apreço. tenho muito apreço. Eu sei assim que eles executam bem, tem um portfólio diversificado, E é conhece, proteína, né, meu? Todo mundo conhece vai bem o comprar. negócio. Dizem até que o Wesley Batista reza a lenda que ele sabe cortar tudo de um boi, assim. Eu li em um livro, assim. Deve saber, né? Opa! Ou seja, aquele cara Nossa, chão de fábrica. Não sei se é verdade, mas dizem que ele consegue, sabe, talhar um boi todo, assim, porque o cara veio de lá de baixo. E a picanha tá na promoção, Vitor? Cara, eu acho que sim, pelos motivos que eu acabei de explicar. É a normalização do EBITDA com o giro. Então, assim, esse último resultado, deu prejuízo. Eu tô Pô, zero preocupado. Eu tô olhando mais pra frente, entendi. porque eu sei que Do que hoje. pra trás, né? Porque eu sei que hoje ela tá num ciclo negativo que é do negócio. Então, assim, você não eu estou sendo enganado. Não, você sabe que em algum momento dá uma zica. Por isso caiu 30%, né? Exatamente. Então, assim, JBS eu tenho uma boa esperança. E Simpar. Simpar eu já tenho tudo que eu. Simpar tem grandes investidores aqui. E, meu, estão animadaço com o Cara, Simpar. Simpar, o que O acontece? código é SIMH3, gente. SIMH3. São os dois cases que eu tenho, assim, que eu tô mais animado. Sério? Simpar. Bem, ela tem ali 6 ou 7 empresas ali embaixo, 3 têm capital aberto. Vamos, executa muito bem, cresce demais, etc. JSL, não é isso? João Simões, logística também, eles mandam bem. Movida passou aí por umas dores de cabeça relacionadas à compra E venda de carro, né? e venda de carro, porque mudou o preço, aquela coisa toda. Acho que compraram caro, né, no auge da pandemia, uma coisa assim. Então eles estão sofrendo um pouco. Tem os outros ativos que podem abrir capital e serem melhor precificados, e que hoje, se eu não me engano, são precificados a 0, qualquer coisa assim. E o principal ponto deles ali, acho que tá batendo muito neles, é dívida, né? Dívida. O que acontece? É um case muito capital intensivo, né? Principalmente ali na Vamos. E como é um case muito alavancado em dívida, à medida que a Selic chega a 13 e parará, Acaba gastando muito, né? gastando muito. Então, assim, quando você olha o operacional, até a linha operacional, que, pô, tá um filé. Aí quando chega ali quando você chega na dívida, tá comendo tudo. Agora você imagina aquela dívida começando a custar menos. Sim. Entendeu? Então, assim, é um case muito de fechamento de curva. Porque a execução tá boa. Então, assim, o que a mídia tá falando. Assim, quando eu falo mídia, eu me refiro ao consenso dos macros, né? Macroeconomistas. Pode chegar a 9, né? A Selic. Né? E eu fico enchendo o saco lá do Igor. Igor, atualiza aí, me diz quanto vale, se a Selic chegar a tanto. Aí eu fico fazendo lá os modelos. é um case que eu tô bem confiante.
E é isso. Acho que meu preço-alvo aí, assim, eu pretendo começar a me mover ali se ela chegar a 16, R$ 20. Mas aí, para isso, a Selic vai ter que cair, né? Aí fica essa dúvida se ela vai de fato cair isso tudo. Entendi. Aí você acha que bate esse preço já tá sendo negociado a uns 10 e pouquinho? É, eu comprei bastante ali na casa dos 8, 7, 8, então já tô ganhando uma graninha. Mas eu só começo a vender a partir de 16. Começa a descascar um pouquinho. Começa a descascar, exatamente. Então, assim, eu quero dobrar. Tenho 10 mil ações, então vai dar um bom Um dinheirinho. dinheirinho bom. E É. tem outra que você tá animado ou não? Essas são as Não, acho que duas? eu acho assim, Bradesco não é uma questão de animação no sentido mais amplo da palavra, mas eu acho que o Bradesco ele vai convergir à média. Então, assim, à medida que ele converge à média, ele deve ser reprecificado, né? Hoje ele está negociando ali a valor patrimonial, mais ou menos. Mas por quê? Porque não seria nenhum absurdo ele até cair um pouco, Sim. porque a rentabilidade ainda está bem baixa em relação ao que seria o custo de oportunidade. Mas à medida que ele começar a recompor. Assim, o Bradesco é um banco que já passou por muitos. Já está aí há 60 anos, né? Então ele já passou por muitos ciclos. Acho que ele sabe operar bem, apesar de ter feito uma lambança na parte de inadimplência. Então acho que eles recuperam. Se vai ser um case AAA, eu não sei. Mas eu acho assim que pelo menos vai convergir a média em termos de rentabilidade e isso deve reprecificar o papel para pelo menos R$ 20. Assim. É a minha tese sobre o Bradesco, mas eu sou muito cético a quanto isso Pode acontecer esse ano. acontecer, né, Vitão? Se vai acontecer esse ano, eu sou cético. E Vitão, você aposta, você acha que a bolsa tende a cair mesmo ou não? Você acha que Cara, olha só. complicado, né? Não tem Complicado. Eu sei o como. seguinte: como eu falei no início da conversa, você pega ali as análises top-down, a bolsa tá barata. PI Vem histórico PL PL histórico, né? histórico e PL histórico e prêmio de risco das ações, né? Também está num nível interessante. Eu acho que tem algumas coisas que estão pesando contra, né? Que é juros lá fora. Estados Unidos bateu a máxima, Subindo, né? né? Subindo. E fica essa dúvida: o arcabouço fiscal ele sequer foi aprovado. Então, como é que a turma vai fazer conta para saber precificar a dívida brasileira, né? Aqui juros é o honesto para você precificar a dívida brasileira. Então fica essa dúvida, e mesmo se o arcabouço for aprovado do jeito que está hoje, fica a dúvida se. Assim, já é fato que a dívida bruta, a dívida não estabiliza, é um arcabouço meio gastador. Então fica a dúvida, né? Se faz sentido o Banco Central continuar cortando juros em um momento que o arcabouço fiscal sequer está aprovado e os juros lá fora estão subindo. Sim. Então, assim, qualquer barbeiragem nisso daí. Eu achava, assim, dentro da minha extrema limitação de macroeconomia, eu achava até que esse corte de juros deveria ser de meio, dando um guide. Desculpa, de 0,25, dando um guidance de meio. E não, foi de meio que prometendo mais meio. O dólar já botou o narizinho de fora. O dólar é uma proxy para a inflação, né? Sim. Sempre que o real desvaloriza muito, tudo que é dolarizado, os preços explodem, né? Carne vermelha, os Tudo, carros, tudo. Foi o que aconteceu com o governo Bolsonaro. Então, assim, vindo outro corte de meio, sem o arcabouço fiscal tá aprovado, e os juros lá fora tá subindo, isso pode ser um risco para a moeda e, consequentemente, para a inflação. Então, eu vejo mais ou menos dessa maneira. E para a inflação e, consequentemente, para os juros de longo prazo. E para essa queda de juros, essa tão esperada queda de juros, vir de maneira mais sólida. Né? Inclusive, tem uma discussão aí. É muito jornalismo de bastidor. Né? Assim, o jornalismo de bastidor ele é complicado porque você está errado se você acreditar completamente e você está errado se você desprezar. desprezar. Sempre tem uma meia-verdade ali que existe um interesse do Arthur Lira em fazer a reforma administrativa. Será? Não sei, mas mostra que ele está querendo ser enfim, está querendo economizar, gastar menos, né, via reforma administrativa, e isso é contra meio que a pauta do PT, né? O PT ele é muito forte ali no funcionalismo, e é isso, né? Acho que ele está, assim, passando uma reforma expressiva de cunho fiscalista, faria muito sentido a taxa de juros finalmente cair, né? Não só pelo arcabouço, Sim. pela previsibilidade,
Melhor seria se fosse teto de gasto, mas, enfim, já foi para o espaço. Mas também vindo uma reforma em cima demonstraria muito... acho que seria interessante para os juros brasileiros, né? Verdade. E vamos acompanhando, né, Vitão? Tem que Aí a bolsa, acompanhar, né? pô, ia andar bastante. Esses Não. cases de fechamento de curva, Simpar, putz, E andar pra cacete. pô, Né? Eles dependem muito da Selic, né? Tem é um empresa case que, muito... em varejo, empresa igual a Varejo. Simpar, que precisa de um capital intensivo de dinheiro, É. eles são muito movidos a dinheiro, né? Então eles precisam injetar e também, Selic alta, eles pagam muito, né? Eu até falei, não sei se Complicado. foi aqui no Tubacash, não lembro se foi no Tubacash, mas assim, tendo a queda nos juros, quem primeiro ia se beneficiar eram os cases mais endividados, que são exatamente os cases meio esquisitos. Varejo, isso assim. A F Brasil andou bem, Simpar, que ainda é um case redondo, a própria Light, que está muito endividada, andou. Então, no primeiríssimo momento, esses cases que estão com a faca no pescoço, já dá uma aliviada. e contraditoriamente, os cases que têm pouca dívida, que já não sofrem pela dívida, uma hora eles não andaram tanto. Porque eles já estão. E muitas vezes estão capitalizados, né? Exato. Aí Bastante quem dinheiro parado. tá com muita dívida e tá sofrendo e a ação tá despencando, se você tira a faca do pescoço do cara, o cara já bota o narizinho pra fora e já começa a respirar. De boa, e a né? ação já dá uma pancadinha. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.